Esse texto de Romanos 12 é um texto que, como toda a Bíblia Sagrada, é um texto que traz questões práticas muito fortes para as nossas vidas. Amém? Romanos capítulo 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ao que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a minha vingança, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, a redenção que Jesus fez na cruz do Calvário por todos nós, os que creem pela fé, nos deu a possibilidade de viver uma nova vida. Às vezes as pessoas pensam que, pelo fato de mudarem de um ano para o outro, como um passe de mágicas, tudo vai ser diferente. Tudo já foi diferente para as nossas vidas, para aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Os primeiros capítulos de Romanos destacam justamente isso. Um povo que foi justificado pela graça do Senhor. Um povo que nasceu de novo. E para esse povo que nasceu de novo, tudo já se fez novo, meu irmão. Independentemente do que aconteceu em 2015, do que pode acontecer em 2016, a mesma palavra que nós temos para todos os anos, nós temos para hoje. Nós nascemos de novo e isso basta.
E para quem nasceu de novo, agora vive uma nova vida. O capítulo 12 de Romanos destaca justamente isso. Paulo está querendo nos ensinar que eu e você já fomos alcançados pela graça do Senhor. E agora nós vivemos uma nova vida no Senhor. A justiça de Cristo nos alcançou para a salvação. Nós estávamos completamente extraviados. Romanos 3:23 diz que nós todos pecavam e estávamos destituídos da glória de Deus. Aqueles que estão ainda, estão destituídos da glória de Deus. A salvação chegou. Capítulo 3 e capítulo 5 fala da justiça de Deus que nos alcança. E essa salvação nos trouxe a possibilidade de santificação. Você hoje e eu temos possibilidade de ser santificado. Imagine você, irmãos. Imagine. Nós temos a oportunidade de sermos santos. O livro de Romanos fala de um Deus soberano. E o livro de Romanos agora fala da obra do regenerado, ou seja, a vida nova que esse homem que foi alcançado por Cristo agora vive. O livro de Romanos agora fala da nova vida daquele que foi alcançado pelo Senhor. As nossas ações têm um fundamento. Você age do jeito que age hoje, porque um dia Cristo te alcançou. Se você hoje diz não ao pecado, é porque um dia Cristo, com sua graça poderosa, te alcançou. Se você foge deste mundo, desse presente século mal, é porque um dia a graça do Senhor te alcançou. O fundamento da nossa prática é uma graça poderosa. Nós nascemos para uma nova vida. E esse texto eu vou dividir ele em 3 partes. A renovação da nossa mente. Repete comigo, a renovação da nossa mente. Servir a Deus e ao próximo. E o amor como fundamento. Então, eu queria dividir esse texto todo de Romanos em 3 partes. Primeira parte. O texto, a Bíblia Sagrada diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos testemunhas agora dessa nova aliança. Nós testemunhamos no nosso corpo, no nosso dia a dia, esse pacto que o Senhor fez conosco. Nós agora temos possibilidade de fazer a vontade de Deus. Às vezes a pessoa diz assim: ai pastor, será que eu vou conseguir fazer a vontade de Deus? De fato, se você foi alcançado pela graça de Deus, você vai conseguir cumprir a vontade de Deus. O texto diz justamente isso. Que agora nós temos um culto. Nós prestamos um culto a Deus. Nós estávamos distantes. E o texto nos traz essa possibilidade de sermos renovados. O que é ser renovado? Ser renovado é a possibilidade de viver conforme a era vindoura. Qual é a esperança da igreja, irmãos? A esperança da igreja é viver por toda a eternidade com Cristo Jesus. E nós vivemos essa esperança hoje. Nós vivemos essa esperança hoje. A renovação é justamente isso, é trazer à memória aquilo que pode nos dar o quê? Esperança.
A esperança de que realmente tudo se fez novo para que um dia a gente viva um corpo glorificado. Eu estava fazendo caminhada hoje e estava orando e dizendo assim: Senhor, eu estava muito preocupado, né? Meus filhos vão viajar com a mulher e tal. E daqui a pouco vou deixar eles lá no aeroporto. Eu assim, fazendo caminhada hoje, preocupado. E de repente eu comecei a orar, aproveitei que o parque estava vazio, e orei em voz mais alta e disse: Senhor, me ajuda, dia após dia, a viver a expectativa de que neste mundo eu não posso colocar a minha esperança. Irmãos, hoje nós estamos aqui passando, muitos estão passando bem, outros não estão. Mas o mesmo Deus age sobre tudo e sobre todos. Hoje nós estamos aqui festejando, mas outras pessoas estão em casa tristes porque às vezes perderam alguém da família. E o que eu aprendo de tudo isso é: a minha vida cristã precisa estar talhada com a expectativa da glória de Deus. A vida cristã não pode estar presa aqui. Ela não pode estar presa às pessoas. Ela não pode estar presa às coisas. Eu não posso amar mais os meus familiares do que a própria esperança da glória futura. E a gente muitas vezes se pega amando mais aquilo que a gente vê do que aquilo que a gente não vê. Quantas são as vezes que nós nos pegamos completamente presos, às vezes ao pai ou ao filho? É claro que nós amamos, nós temos sentimento, nós somos seres emotivos, mas o desafio é que a gente olhe sempre com a lente do reino de Deus. A lente do reino de Deus é aquela que sempre está olhando para o que pode vir, o que vai vir. Apresenteis o vosso corpo, ou seja, agora eu posso ofertar a minha vida em gratidão a Deus. O texto diz também do inconformismo cristão: e não vos conformeis com este século, com este mundo. O inconformismo faz parte das nossas vidas. Este mundo, ele está celebrando as questões aqui e agora. As pessoas não estão preocupadas na sua salvação. A maioria das pessoas não estão preocupadas no que vem depois da morte. A maioria das pessoas não estão preocupadas no juízo final. Preste atenção, olha para cá, irmãos. As pessoas não estão preocupadas com aquilo que pode acontecer no tribunal de Cristo. As pessoas não estão preocupadas com o julgamento final. Por quê? Porque a esperança delas está aqui. A esperança delas está aqui. Aí o texto diz: transformai-vos. Ou seja, o início da vida enraizado no arrependimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ai, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida em 2016? Santificação. Pare de ficar tomando posse daquilo que às vezes não é nem seu. Pare de ficar decretando. O texto é bem claro. A transformação que nós temos de Jesus para as nossas vidas. Qual é a vontade de Deus para a minha vida em 2016? Eu sei, santificação. A Bíblia está respondendo. O resto a gente não sabe. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã para almoçar com a minha família. Minha avó já está tremendo de medo ali. Ah, meu filho, vai estar assim, vai estar assim. Vai estar assim. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? É a mesma que teve na década de 70, 80, 90, 2000, 3000. Se Jesus não voltar, a santificação, a transformação. Transformai-vos. É a santidade. É a vida com Deus.
é a vida com o Senhor. Qual o propósito? Para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segunda parte do texto, a primeira parte nós falamos sobre a renovação, a transformação do homem diariamente. A segunda parte do texto é o capítulo 12, versículo 3 ao 8, que fala do testemunhar a nova aliança, o novo pacto, servindo a Deus e servindo ao próximo. Pastor, o que eu devo fazer em 2016? É claro, a Bíblia já diz, é o que você fez em 2015. Servir a Deus e servir ao próximo. Servir a Deus e servir ao próximo. O capítulo 12, do versículo 3 ao 8, nos explica justamente isso. Fala dos dons. Fala de uma diversidade de dons. E Deus entrega esses dons para usarmos no corpo. Uns têm dons, um tem dom do ensino, o outro tem um dom da hospitalidade, o outro tem um dom da presidência, o outro tem um dom daquilo outro. E tudo isso é para servir uns aos outros. Tudo, os dons, é para nós servirmos a Deus e uns aos outros. Não precisa ficar inventando moda. Não precisa ficar pensando coisas mirabolantes acerca do ano que entra, que para Deus essa passagem nem existe. Essa passagem faz parte de um calendário gregoriano que foi alterado pela Igreja Católica. Esse calendário que a gente está aqui, essa passagem aqui, para Deus não existe isso. Para Deus existe o seguinte: um povo eleito que cumpre a vontade de Deus, mas pela própria graça que Ele traz e dá e capacita para que a gente cumpra. O olhar de Deus para as nossas vidas é justamente esse: um povo que cumpre a sua vontade. O que eu tenho para 2016 para vocês? Muito trabalho, muito evangelismo, muitas missões, muito estudo. Aí o povo fica lá decretando: eu tomo posse de 2016, irmão, vai estudar, vai trabalhar que é melhor. Independente de você tomar posse de 2016, ele vai acontecer. Amém? Agora, e Deus controla tudo, Ele estará no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Faça o que tem que fazer, serva a Deus, sirva o próximo, ande. E em terceiro e último lugar, segundo lugar ainda, o texto vai falar no versículo 12, capítulo 12, versículo 13, dizendo o seguinte: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O texto está dizendo o seguinte: nós temos que servir a Deus, nós temos que servir ao próximo, mas quem nos deu o dom foi Ele. Tudo que você faz porque Ele te deu a graça. Quando Paulo fala do orgulho, ele fala daquela possibilidade da gente estar fazendo alguma coisa pensando que isso vem de nós. Efésios 2,8 diz: isso não vem de vós, é dom de Deus. Falando da salvação, a graça que nos auxilia a fazer tudo o que a gente faz. Irmãos, o orgulho é tão complicado, é tão complexo, e a gente precisa se livrar disso urgentemente. Se tem uma atitude que quer dominar as nossas vidas, é a atitude do orgulho. E o Paulo está dizendo aqui: olha, esse orgulho, ele não vale nada. O orgulho não vale nada. Como diz os mineiros, o orgulho a terra come.
Eu preciso, a partir de hoje, fazer o que eu não fazia antes. Evitar essa atitude. Às vezes nós queremos nos justificar. Às vezes nós queremos crescer em detrimento do outro. E o texto diz também o honrar. O honrar não é aquela atitude, eu tenho que honrar o apóstolo, colocar ele no pedestal, fazer isso, fazer aquilo. Não. Não é isso. A atitude de honrar é uma atitude muito importante. O preferir em honra uns aos outros corrige algo muito sério nas nossas vidas: o egocentrismo. A atitude de honrar o outro corrige um defeito muito grave em nossas vidas: o egocentrismo. A partir do momento que eu, que você, que nós não conseguimos honrar, preferir em honra uns aos outros, nós estamos dizendo o seguinte: eu sou melhor do que ele, do que ela. Se tem uma atitude que precisa ser trabalhada nas nossas vidas, é humildade. Paulo está falando aqui que servir ao outro é uma atitude que não pode ser em orgulho. Por quê? Porque nós estamos servindo dentro do contexto do corpo. Tem que ser uma atitude de humildade. Uma atitude de entrega. E você sabe que a atitude orgulhosa é uma atitude muito perigosa. Por quê? Porque pessoas orgulhosas vão sempre desconstruir umas às outras. Pessoas orgulhosas, elas vão querer desconstruir o próximo para elas se elevar. Isso é um pecado que precisa ser vencido em nossas vidas. Quantas vezes na vida profissional a gente passa por isso? Na vida familiar, no casamento. Às vezes a gente sempre está se elevando, diminuindo o outro, numa atitude de orgulho, e essa atitude de orgulho nos consome a tal ponto, que quando a gente despreza o outro, a gente está se elevando acima do outro. Quando a gente destaca somente os erros do outro, a gente está se elevando acima do outro. E a palavra de Deus quer nos dizer hoje, 2016, a gente precisa entrar num processo de humildade, para que a gente comece a enxergar o outro. E muitas vezes a gente tem que enxergar, como a Bíblia está falando, preferindo-vos em honra. Não é a honra cega, não é essa honra cega, boba, de ficar bajulando. A gente não precisa de bajuladores. Não é essa honra cega de ficar carregando no colo. Não, não é isso não. Mas a Bíblia está falando que a gente precisa preferir em honra uns aos outros. Por quê? Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer comigo? Eu vou entrar num estágio terrível de decadência. Um estágio terrível, onde eu não vou suportar. Eu vou querer sempre desconstruir o outro. Desconstruir o outro vai ser sempre a minha sina. Em último lugar, o texto fala do amor. A base do nosso testemunho é o amor. Capítulo 12, versículo 9, diz: o amor seja sem hipocrisia. Amar é se apegar ao bem. Quando deixo de amar, o sentimento de vingança entra em cena na minha vida. Como a gente precisa se livrar desse sentimento de vingança. Irmãos, quem aqui já sentiu o sentimento de vingança? É terrível. E a gente precisa se livrar disso. Ao invés de se vingar, que a gente perdoe. Ao invés de se ficar maculado, ficar completamente tomado por ódio, que a gente perdoe. O amor é um sentimento daqueles que nasceram de novo. Queridos, 2016 tem a mesma palavra que há 2000 anos está sendo pregada. O amor é o fundamento da nossa vida e da nossa história. É uma palavra recorrente. Que os nossos corações sejam tomados
que o nosso egocentrismo seja corrigido, que nós coloquemos-nos numa posição de alegrar-se com o outro. Se alegrar com o outro é muito importante, você sabe por quê? Porque vai te proteger. Toda vez que você fica com raiva do outro, com raiva do que o outro conseguiu, com raiva do que o outro tem, o sentimento de vingança toma conta da sua vida, porque você quer que o outro se arrebente a qualquer momento. Mas o se alegrar com o outro é uma atitude de amor em relação ao próximo. Se alegrar com o outro é uma atitude de regozijo em relação ao próximo. Eu preciso me regozijar com o próximo no mesmo nível da alegria que ele está tendo. Você já pensou? Quando nós nos alegrarmos com o nosso próximo, na mesma medida que ele está alegre, isso nos protege. Essa mensagem é uma mensagem bastante prática. Ela tem uma base doutrinária, mas ela tem questões muito práticas para o nosso dia a dia. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Quando eu me alegro com os que se alegram, eu estou trabalhando a minha vida. Quando eu estou chorando com os que choram, a minha vida está sendo trabalhada também da mesma forma, para que o orgulho não tome conta de mim, para que eu não despreze quem está sofrendo. Eu me alegro com os que se alegram. Eu choro com os que choram, para que o orgulho não acabe com a minha história, para que o orgulho não me consuma, para que o orgulho não acabe comigo. E eu queria extrair aqui 6 implicações práticas de toda essa exposição que vai ser trabalhada detalhadamente em janeiro com os pastores. A nossa prática tem um fundamento: a misericórdia de Deus. Tudo que você faz não é porque você é bom, é porque uma graça te alcançou e te possibilita você fazer o bem. Tudo que você faz tem um fundamento. A cruz do Calvário, essa cruz, esse Jesus morreu, te deu possibilidade de você hoje poder fazer o bem, te deu a possibilidade de você pagar o bem com bem, como diz aqui no capítulo 12. A graça do Senhor te deu a possibilidade de você não revidar, de você não se vingar, de você preferir em honra uns aos outros. Então, a misericórdia de Deus é que faz com que eu e você tomemos essas atitudes. Diga glórias a Deus por isso. Segunda implicação prática: a podridão da depravação humana, ela foi tirada pelo Senhor. Romanos 3:23. Mas hoje, pela graça do Senhor, nós temos possibilidade de viver uma nova vida. Nós estávamos completamente extraviados, longe, distantes da comunidade, do povo de Deus, daqueles que são chamados filhos de Deus. Mas nós fomos reunidos. Nós estamos congregando como filhos. Nós estamos juntos para glorificar o nome do Senhor Jesus numa nova vida. Essa nova vida é uma vida regenerada, é uma vida lastreada, é uma vida completamente encharcada por novos princípios. Nós temos novos paradigmas. Nós vivemos de outra forma, ou deveríamos viver, ou precisamos buscar a todo dia mudar para viver a nova vida que Cristo alcançou por nós. Terceira implicação prática: nós precisamos fazer a vontade de Deus. E o texto de Romanos capítulo 12 nos ensina isso. Que não se conformar com este mundo cumpre a vontade de Deus, para que vós experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Ai, pastor, o que eu coloco na minha agenda para o ano que vem? 300 metas para bater. Coloque pelo menos uma: fazer a vontade de Deus. Porque você colocou 450 objetivos lá no dia 1º de 2015. Dos 450, 435 ficaram para trás.
Então faça o seguinte, vamos colocar pelo menos um objetivo. Eu não estou dizendo para você que você não tem que planejar, que você não tem que organizar. Não, tem que fazer isso. Eu estou dizendo o seguinte, vamos colocar pelo menos um objetivo básico. Agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor. Porque depois que você agrada a Deus, o resto é consequência. E como é que eu agrado a Deus? Através do culto racional. Através da apresentação da nossa própria vida. A vida redimida. A vida justificada. A vida que foi alcançada. Essa vida agora se apresenta a Deus como sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus. Em quarto, Deus nos deu dons. Mas esses dons que Deus nos deu, não foi para nos colocarmos superiores aos outros ou nos colocar numa posição de inferioridade. O texto, capítulo 12, fala de pessoas que se colocam de forma superiores umas às outras. O orgulho faz isso. E ao mesmo tempo que o orgulho leva você a se colocar numa posição de superioridade em relação ao seu irmão, e vem um espírito de autocomiseração. Porque todas as vezes que você não conseguir se colocar numa posição elevada em relação ao seu irmão, você vai começar a ter inferioridade, autocomiseração, e isso vai corroendo a sua vida. Irmãos, se livre disso pela palavra do Senhor. Quando o homem quer ficar superior a alguém, e às vezes ele consegue se auto-justificando, se auto-fazendo as coisas, mas quando ele não consegue, aí vem o espírito de inferioridade. Aí vem a autocomiseração. A pessoa fica se fazendo de coitado. A pessoa é sempre vítima. Eu já fui vítima. Até um dia da minha esposa falar para mim, para de se fazer de vítima. Rapaz, ô lapada. Só a mulher que consegue falar isso para marido. Presidente da convenção não consegue. Presidente da não sei o que não consegue. A reunião não consegue, mas a mulher consegue. Esposas, vocês estão aqui? Vocês têm o poder de falar as coisas para o marido, tá? Minha mulher falou para mim uma vez, para de se fazer de coitado. Erga a cabeça e anda, e se levanta. Por quê? Porque o orgulho vai corroendo, e quando você vê que não consegue, a sua estratégia é degradar quem está ao seu redor, diminuir para se elevar, não conseguindo, a atitude que vai vir é de inferioridade. Tadinho de mim, tadinho de mim, tadinho de mim, que tadinho o quê? Faça a vontade de Deus e está bom demais. Em quinto lugar, o benefício dos dons é coletivo. O Senhor derramou graça sobre a igreja e vai usar cada um de vocês com o seu dom para abençoar a coletividade. O seu dom, aquilo que você tem, não é para você se promover diante das outras pessoas, mas é para abençoar a outros. É para abençoar uns aos outros. Que 2016, essa exposição de Romanos, o servir uns aos outros, encarne nas nossas vidas. Mas que a gente sirva, sabendo que o benefício veio da graça e é para abençoar a todos. Quinto, a diversidade de dons é para gerar unidade na igreja. Um tem um dom de alguma coisa, outro tem um dom de outra coisa, e isso é para gerar unidade. Amém? 2016 é um ano que a gente precisa trabalhar como todos os anos nós precisamos trabalhar. Unidade da igreja. O meu interesse não pode prevalecer em relação ao interesse da coletividade. Você sabe que existe uma coisa muito séria em toda instituição? Quando o meu interesse prevalece ao interesse da coletividade, a instituição não anda. Eu vivi esses dias. Eu levei um golpe esses dias, quando eu percebi que o interesse pessoal estava querendo prevalecer acima do interesse da coletividade. E eu coloquei um objetivo na minha vida. Eu quero trabalhar no coletivo. Eu quero trabalhar em equipe. Eu quero trabalhar para o benefício da coletividade. Eu não quero trabalhar simplesmente em detrimento do meu dom. O meu dom é um meio que Deus vai usar para abençoar outras pessoas. O seu dom é um meio que Deus vai usar para abençoar outras pessoas. Mas sempre
para o benefício da coletividade. Tudo que a gente faça pensando não em nós mesmos ou no nosso ministério. Ah, mas o meu ministério, eu vou fazer isso por conta do meu ministério. Esquece o seu ministério. Lembre-se do corpo de Cristo. Esse capítulo 12 nos ensina algo fenomenal. A gente precisa lembrar do corpo de Cristo e esquecer do nosso ministério, do meu dom. O meu dom foi Deus que me deu. Ele que me deu. E Ele usa para a glória dEle, para o benefício da coletividade. E a última implicação prática que eu quero extrair dessa exposição é o amor. O amor é o fundamento da justiça de Deus. Porque foi o amor que levou Jesus para a cruz do Calvário. Foi o amor de Deus que conduziu Jesus rumo ao Calvário. Foi o amor de Deus que fez com que Jesus fosse enviado a essa terra. Foi o amor de Deus que fez com que o Verbo tenha sido feito carne. Foi o amor de Deus que conduziu o nosso Senhor para o matadouro. E é o amor que é a base da nossa vida cristã. Quantas vezes a gente se pega matando o irmão? Desgraçando, acabando, matando, arruinando a vida uns dos outros, com palavras, com pensamentos. Que o Evangelho encarne na nossa vida. Fique de pé. Que o Evangelho seja encarnado em nós. Irmãos, eu quero destacar uma última questão dessa exposição. Não adianta você ser rígido se você não pratica a teoria. Toda rigidez sem prática vira legalismo. Repete comigo, toda rigidez sem prática vira legalismo.